Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 12 de maio, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. Que Deus nos permita habitar desde já nas moradas celestes. No Evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, Cristo ordena aos seus apóstolos para irem por todo o mundo e anunciar o Santo Evangelho. Os discípulos, com a força do Santo Espírito, pregaram por toda parte e receberam do Senhor sinais para lhe confirmar. Que possamos nós também ser como os apóstolos de Jesus e espalhar por toda a terra sua boa nova. Se você busca também anunciar a palavra de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a ação do Espírito Santo a um amigo necessitado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o Senhor Jesus, o Filho eterno do Pai Celestial, um dia, sozinho, desceu do céu, de junto do coração do Pai, para vir ter conosco. E sozinho, Ele abriu os braços diante de um mundo adoecido de pecado, um mundo que carregava rancores, ódios imemoráveis, e Ele sozinho cobriu todo o pecado com seu amor, e o amor dele foi mais forte do que tudo, e o perdão dele venceu o nosso pecado, venceu a morte, os rancores, a solidão, tudo. Então ele que desceu de junto do Pai sozinho para nos salvar, depois de ter conquistado o mundo com o seu amor, ressuscitado, ele volta para junto do Pai. Mas quando ele volta para junto do Pai, ele volta como nosso irmão. Hoje, se você prestar atenção na missa, a gente já falou e a gente vai repetir uma expressão que diz assim: Ele é nossa cabeça. O Filho de Deus veio só, e só Ele cobriu a multidão dos nossos pecados com o seu amor perdoador. Mas tendo ressuscitado, Ele volta para junto do Pai como o filho mais velho, o cabeça de uma imensa família.
e saber que Jesus, nosso irmão agora, voltou para junto do Pai, como o primeiro de uma grande família, é o motivo da nossa esperança. Ele abriu um caminho para nós. No meio das dores e do pecado do mundo, Ele abriu um caminho para nós e venceu todas essas coisas. Agora, voltando para junto do Pai, Ele abriu um caminho para nós, e esse caminho é um caminho que nos leva para o alto. Jesus chama você e a mim, para que a gente, diante desse mundo que tantas vezes nos machuca e nos faz ficar encurvados, para que a gente, ouvindo a voz dele, se aprume e busque as coisas do alto. Jesus abriu um caminho e tem chamado por nós, para que a gente olhe para as coisas do alto e não se perca nas coisas desse mundo que passam e que já estão passando. Jesus lembra para a gente, hoje na festa da sua ascensão, que nós somos feitos por Ele, resgatados por Ele, salvos por Ele, para uma vida que se eleva, não para uma vida que se torna cada vez mais um caracolzinho perto do chão, mas uma vida que se eleva. Hoje, celebrando a ascensão de Jesus, a gente deve sair da igreja um pouco mais aprumado, se erguida, olhando para o alto, lembrando que a gente está trilhando um caminho no qual Ele nos chama, Ele nos puxa para cima. Hoje, da ascensão, a igreja também nos faz ouvir várias vezes uma expressão que a gente reza no credo: Ele agora, Jesus, está sentado à direita do Pai. O que isso significa? Bom, sentado na linguagem da Bíblia significa a posição de alguém que está no comando. É como se a Bíblia quisesse dizer: olha, Jesus está sentado porque Ele já realizou a sua obra, ou seja, Ele já realizou a sua obra, e está sentado junto do Pai, porque Ele está reinando, à direita do Pai, tirando os canhotos que são minoria, eu acho, o lado direito é o lado forte da gente, né? Jesus está à direita do Pai, significa, apesar de qualquer coisa que você veja e que pareça dizer o contrário, Jesus está no controle, sentado como um rei, à direita, com a fortaleza do Pai. Ele tem tudo nas mãos, Ele está mais alto que tudo. A gente ouviu na carta aos Efésios, Ele está acima de tudo. A minha angústia pode chegar a um grau muito alto, e eu posso quase afundar nela. Jesus está acima da minha angústia. Eu posso estar passando por coisas que parecem uma montanha de problemas, Ele está acima. Alguém pode construir uma muralha de obstáculos, nenhuma muralha construída na terra chega no céu. Ele está mais alto, Ele é maior do que problemas, dores, erros. Ele tem tudo isso debaixo dos seus pés. Irmãos, esse é o nosso Jesus. Nós temos na nossa igreja, diante dos olhos da gente sempre, a imagem dele crucificado, para nos lembrar que esse foi o caminho que ele abraçou para nos fazer seus irmãos, para nos fazer sua família. Mas nós sabemos que hoje ele está sentado à direita do Pai. Sua obra foi feita, Ele reina, Ele tem tudo nas mãos, Ele tem os obstáculos que nos parecem intransponíveis debaixo dos pés dEle.
Esse é o nosso Jesus, é nele que a gente confia, é dele que a gente deve falar para as pessoas ao nosso redor. Quando o Senhor Jesus volta para o Pai, Ele deixa aqui na terra, para continuar uma grande obra, Ele deixa seus amigos. É a tarefa daqueles que são de Cristo, desde Pedro, Tiago, João, até hoje eu e você, a tarefa daqueles que são de Jesus Cristo é a mesma, a tarefa que Ele nos deixou antes de voltar para o Pai. Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todos, a toda criatura. Quem crer vai ser salvo. Quem crer diante desse naufrágio onde o mundo parece estar mergulhado, vai ser arrancado e vai ser levantado e vai ser salvo. Quem crer, mas anunciem a todo mundo o Evangelho. Essa é a nossa tarefa e Ele deixou com a gente. A gente normalmente não traduz a palavra evangelho, que é uma palavra da língua grega, a gente não traduz para o português. E quando a gente ouve Jesus dizendo, anunciem o evangelho, a gente pensa que já sabe. É para dizer para todo mundo que Jesus está aí, né? Mas é mais do que isso. A palavra evangelho, se você traduzir para o português, significa boa notícia. Então Jesus está dizendo assim, contem para as pessoas a boa notícia. É como se Jesus soubesse que existem muitas más notícias, e cada vez elas se multiplicam, muitas notícias complicadas, todos os dias chegando, mas existe uma boa notícia no meio de todas essas más notícias, uma boa notícia para não nos deixar desanimar. A boa notícia é que Ele veio, Ele nos amou, Ele nos perdoou, e aquele que confia, que acredita nele, não vai ser náufrago na tristeza, no pecado, na dor. Nós temos uma boa notícia para dar, você tem, e a nossa tarefa é fazer isso. Quer dizer então que eu vou fazer assim para as más notícias? De jeito nenhum. Más notícias que têm a ver com o sofrimento de alguém sempre importam para nós, importam para o Senhor, mas diante de toda má notícia, esse evangelho, essa boa notícia não é apagada, ela tem que ser lembrada. Apesar de tudo, no meio de tudo, o Senhor está com a gente. Essa semana, não sei se você viu, chegou na internet para mim um barco andando, né, no meio da água, na enchente lá do Rio Grande do Sul, e você via as casas e o barco andando, quer dizer, devia ser um bairro como o nosso aqui, todo debaixo d'água, e o barco no meio, buscando pessoas à noite, e as pessoas do barco estavam filmando e disseram assim, gente, olha que coisa incrível, para a gente não perder a fé. Eles filmaram e dava para a gente ouvir que no segundo andar, eu imagino que fosse o segundo andar, de uma das casas, tinha pessoas cantando, tocando um louvor e cantando. Uma escuridão terrível, a água certamente, o primeiro pavimento das casas estava submerso, e eles fazendo buscas, mas tinha tudo apagado, sem luz alguma. Mas tinha uma casa em que no segundo andar as pessoas estavam lá, esperando talvez serem tiradas, e estavam louvando, e estavam cantando. A boa notícia também é para essas horas. A boa notícia é justamente para a gente não afundar nessas horas. Jesus é maior do que tudo, é maior do que todas as águas. Jesus está acima de todas as coisas, e Ele não esqueceu da gente. Nossa tarefa é não deixar essa boa notícia ser abafada pelas outras coisas.
quando a dor é muito grande, é natural que as pessoas chorem e gritem e o mundo faça barulho, mas a gente não pode deixar que isso abafe a certeza de que Jesus está à direita do Pai, Ele tem o controle, Ele tem todo o mal debaixo dos seus pés, e Ele é capaz de nos levar mais alto, ainda nas horas de dificuldade e de prova. Jesus deixou essa tarefa para a gente, viu? Cuidado na hora de replicar notícias ruins. Já tem muita gente para fazer isso, muita gente. Há pessoas que parece que têm um gosto mórbido por espalhar coisas que angustiam, que fazem mal, sei lá. Vá na contramão e anuncie a boa notícia. A boa notícia que no meio de uma escuridão pode fazer a gente ter esperança até que o resgate chegue e que não deixe a gente naufragar. Mas a gente sabe que essa missão, essa tarefa que Jesus nos deixou, ela às vezes é bem difícil, como por exemplo cantar no meio de uma enchente, é muito difícil. Por isso Jesus disse: eu dou a vocês o meu Espírito Santo, sem Ele vocês não são capazes, sem Ele vocês podem até desejar, mas não conseguem realizar. Mas com o meu Espírito Santo, vocês vão conseguir coisas que sozinhos jamais conseguiriam. Sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém canta numa noite escura, no meio de uma enxurrada. Sozinho, sem o Espírito Santo, a gente não passa pela prova, às vezes compartilhando com outros o bem que Deus faz à nossa alma, mesmo quando a gente está na cruz. Com o Espírito Santo, a gente é surpreendido pelo que Ele é capaz de fazer na gente, e de repente a gente descobre que é verdade o que Paulo disse: quando eu me sinto fraco, então é que Ele me faz forte. Eu não sabia que era capaz, pois Ele me fez capaz. Irmãos, cada um de nós aqui recebeu do Senhor Jesus o chamado para anunciar a boa notícia a alguém em algum lugar bem concreto. Hoje é dia das mães, não dá para a gente não lembrar da casa da gente. Começando daí, o Senhor colocou nas nossas mãos um lugar, pessoas que estão do nosso lado, que todos os dias às vezes passam pela gente, e a nossa tarefa é dar para elas a boa notícia, nem sempre falando, mas com a nossa presença, com o nosso amor, com o nosso ouvido, com a nossa mão estendida. De todas essas formas, o Evangelho de Jesus chega nas pessoas, o amor de Jesus chega nas pessoas através da gente. A gente sabe que às vezes é um desafio grande, amar talvez numa casa onde todo mundo já está desistindo disso, tentar dar uma palavra boa quando todo mundo decidiu levar a coisa da pior maneira, se agredindo. Não desanime da sua missão. Sua missão, em primeiro lugar, tem a ver com você e Deus. Agora, não tente cumpri-la sozinho, do seu jeito. Você vai se estabanar. Seja cheio do Espírito Santo cada dia. Busque o Espírito Santo. Peça a Ele que ensine você o jeito certo, a hora certa. Ele é real, e quando Ele é convidado, gentilmente Ele aceita o convite. Ele sempre aceita. Ontem, falando com os pais do segundo ano da catequese, a gente tinha um tempinho de partilha. Eu falei: meu Deus do céu, do que a gente vai falar, né? E aí eu lembrei de uma passagem que eu estava conversando com uma pessoa querida essa semana. Falei: eu duvido que ele já tenha ouvido falar disso, então eu vou falar disso. Porque é um trechinho do livro do Eclesiastes. Eu tenho certeza que você já leu, né? O livro do Eclesiastes, né?
que é muito famoso, né? E o livro do Eclesiastes, está lá no Antigo Testamento, ele é uma coletânea, uma parte do livro do Eclesiastes é uma coletânea de, a gente chamaria de ditados. A gente pode chamar com um nome mais bonito, que é Provérbios, né? Tem um livro na Bíblia chamado de Provérbios, e é cheio de provérbios, e o livro do Eclesiastes também tem vários provérbios. E no livro do Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 10, tem um provérbio muito interessante, que diz mais ou menos assim: quando o machado não está afiado, é preciso que o lenhador bata com muita força na árvore. Mas o homem que tem sabedoria é ajudado e pensa antes de agir. Eu acho uma frase legal, porque parece um retrato da maneira como a gente faz as coisas às vezes. Você imagina, as donas de casa não me deixam mentir, né? É você tentar cortar uma árvore com um machado que está sem fio, que não está afiado. Imagina tentar cortar um bife, né, com uma faca que não, ainda mais esses bifes que você compra, né, que tem que passar a noite brigando com o bife para ele ficar manso, né? Imagina cortar um bife com uma faca sem corte. Você cortar uma árvore com um machado sem fio, você gasta muita força e consegue muito pouco. Às vezes parece que a vida da gente é isso, né? A gente acha que tem que fazer. Então, lá vou eu não posso parar, eu tenho que dar conta. E você está lá com o machado acertando a árvore, e o problema é que o machado já perdeu o fio há muito tempo. Então você se cansa, você usa muita força, e parece que nada acontece. Às vezes é preciso parar um pouquinho, para afiar o machado, para com sabedoria dar o golpe na medida certa, para que a árvore caia. Bom, é claro que a gente não está falando de árvores e machados, a gente está falando de gente, né? De vez em quando a gente precisa dar uma paradinha e afiar o machado. Agora, afiar o machado é se alinhar com o Espírito Santo. Quando você faz isso, você não gasta uma força imensa para não conseguir resultado nenhum. Quando você está afiado como um machado, quando você está atento ao Espírito Santo, quando você está sintonizado com Deus, você bate com a intensidade certa, no lugar certo, e tem resultado. Caso contrário, você se cansa muito, acha que tem que bater ainda mais forte, e não entendeu nada. O que precisava era parar um pouquinho, para afiar o machado. Irmãos, quando Jesus diz aos apóstolos, vão pelo mundo inteiro, mas antes sejam cheios do Espírito Santo, eu acho que ele está dizendo para todos nós, você tem uma grande tarefa a cumprir, eu sei, mas não tente cumpri-la sem ser cheio do Espírito Santo. Afia o machado, porque senão você vai gastar suas forças, e você vai achar que quando não houver resultado, você tem que gastar mais força ainda, você vai se cansar, você vai desanimar, você vai desistir, e não vai ter resultado. Seja cheio do Espírito Santo. De vez em quando é preciso dar uma paradinha e estar com o Senhor e ser preenchido por Ele, se alinhar de novo com Ele, para que você possa, com a palavra certa, na hora certa, do jeito certo, fazer aquilo que é preciso. Quem sabe em casa a gente anda se sentindo muito cansado, porque a gente está gastando força demais, batendo com um machado que já não corta. A gente fala, porque a gente se acostumou a falar, mas a gente faz e fica chateado quando não vê o resultado, e aí pensa que tem que fazer mais do mesmo, e se cansa ainda mais, e não consegue resultado. Se a gente der uma paradinha e afiar o machado, buscar o Senhor, aprender com Ele, perceber com Ele a hora, a gente vai conseguir dar o golpe certo, a gente vai conseguir dar a palavra certa, tomar a atitude certa, mas sem isso, irmãos, é muito cansaço e pouca solução.
que talvez seja o que acontece na vida de tanta gente, que já nem sabe mais o porquê que está sendo assim. Machado sem afiar. Afia o machado, busca Deus, e você vai ser capaz de realizar a sua parte. No finalzinho do evangelho de hoje, depois que Jesus manda os apóstolos irem pelo mundo inteiro, São Marcos diz assim: eles foram, e o Senhor os ajudava. Que coisa boa, eu gosto dessa frase, o Senhor os ajudava. Meu irmão querido, minha irmã, como seria bom se a gente fosse capaz de perceber o quanto o Senhor tem nos ajudado, porque sem Ele a gente não seria capaz de nada. Quantas vezes você teve do seu lado a presença de Deus, o Espírito Santo te mostrando a direção, porque sem essa ajuda você não ia conseguir dar mais um passo. Como seria maravilhoso se um dia a gente pudesse escrever um pouquinho da vida da gente, e no meio da história a gente pudesse escrever: eu passei por tal coisa e o Senhor me ajudou, eu sei que Ele ajudou. Eu de vez em quando tenho umas pessoas, amigas, que quando chegam a uma determinada idade, eu não sei qual é a idade, eu vou procurar saber, elas resolvem escrever um pouco da vida delas. Eu acho isso muito legal. Pessoas que passaram por coisas complicadas, tem uma graninha e, olha, eu vou escrever um livrinho contando um pouco da minha vida. De vez em quando alguém me dá uma coisa assim. Eu acho muito legal. Como é bom quando você é capaz de contar a sua história, contar para outras pessoas e acreditar: eu posso ensinar algo para alguém, eu posso testemunhar algo bom para alguém. Nenhuma dessas pessoas, apesar de tudo que elas passaram, escreveu um livro de terror não, viu? No geral, são livros que a gente termina e diz: que coisa bacana. Você já imaginou como seria bom se um dia você escrevesse um pouquinho da sua história e pudesse, de repente, ter esse insight, lá no meio escrever: eu passei por tudo isso e o Senhor me ajudou, eu sei que Ele me ajudou, porque se Ele não tivesse me ajudado, esse livro tinha acabado bem antes. Irmãos, nós somos constantemente apoiados pela ajuda do Senhor. Antes de tentar escrever um livro sobre a sua vida, leia a história da sua vida aqui na sua cuca, e você vai descobrir quantas vezes o Senhor ajudou para que você pudesse ir adiante. Ele continua ajudando, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Conte com Ele, confie nele, busque a Ele, para que você possa ser um machado afiado, e não um machado sem corte, que faz muita força, mas que não vence nenhum obstáculo. Afiar o corte significa buscar ter mais comunhão com o Senhor, e discernir, perceber a direção que Ele pode estar dando para as atitudes da gente, para que a gente faça e fale na medida certa. Hoje, que você possa voltar para casa, ou daqui a pouco ir para o Norte Shopping, um pouquinho mais, para cima. O Senhor Jesus chama a gente para as coisas do alto. Levante sua cabeça, Deus tem um propósito para a sua vida. Agora, enquanto nós estamos cá embaixo, nós temos uma tarefa, e a nossa tarefa é contar uma única boa notícia, uma só, capaz de fazer a gente enfrentar as más notícias sem se sentir naufragando no meio delas. Que o Espírito Santo encha o seu coração cada dia mais, e que você encontre nele a força que você precisa para ser um instrumento que Jesus deseja e sonhou que você seja.